Você já teve a sensação de que algo dentro de você te puxa para trás, mesmo quando tudo parece estar indo bem? Como se houvesse uma força invisível sabotando suas próprias chances de ser feliz, de conquistar algo que sempre quis, de finalmente ter paz. Pois é. Talvez você ache que é azar, falta de foco ou até medo do sucesso. Mas e se eu te dissesse que, segundo Jung, o problema é muito mais profundo e está dentro de você? Carl Jung dizia que o ser humano não é destruído pelas coisas que acontecem fora, mas pelas coisas que ele não entende dentro de si. E é aí que começa a autossabotagem. Porque a maioria das pessoas vive tentando mudar comportamentos sem perceber que esses comportamentos são sintomas e não causas. Você se sabota não porque quer, mas porque o seu inconsciente acredita que está te protegendo. Parece contraditório, não é? Mas pense nisso, e toda vez que você evita algo, procrastina, desiste antes de tentar, atrai relações complicadas ou se convence de que não é para você, e existe uma parte dentro de você tentando evitar uma dor antiga. A autossabotagem é uma defesa. Uma forma inconsciente de não reviver algo que machucou lá atrás. Jung chamava isso de a sombra, o conjunto de tudo aquilo que você rejeita, esconde, ignora ou nega em si mesmo. A sombra é feita de memórias, vergonhas, inseguranças, culpas. Ela é o arquivo secreto da sua alma. E quanto mais você tenta fingir que essas partes não existem, mais elas tomam o controle da sua vida. É como um motorista dormindo no volante e você pensa que está no comando, mas quem dirige é o inconsciente. E ele vai te levar exatamente para o mesmo tipo de situação que você diz querer evitar. Não porque quer te punir, mas porque quer te mostrar o que você ainda não viu. É por isso que você repete padrões. Relações parecidas, erros parecidos, quedas parecidas. Porque enquanto você tentar curar o sintoma, e não a ferida, o inconsciente vai continuar te colocando no mesmo cenário. Não para te ferir, mas para te acordar. Jung dizia, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Você se sabota porque, no fundo, tem medo de se ver de verdade. De encarar suas contradições, suas falhas, suas vontades escondidas. Você aprendeu a se adaptar para ser aceito, e nisso foi perdendo o contato com o que é genuíno. Então, quando aparece uma chance de crescimento em algo que exigiria de você coragem, exposição ou mudança, e o inconsciente aciona o alarme, perigo. E você recua. Mas o perigo não é o novo, é o antigo disfarçado. O perigo é sentir de novo o que você jurou nunca mais sentir: rejeição, abandono, vergonha, fracasso. A autossabotagem é a tentativa de fugir daquilo que já te machucou. É o medo da dor que ainda não foi compreendida. E o problema é que, quanto mais você foge, mais essa dor te persegue. Quantas vezes você já começou algo com entusiasmo e, no meio do caminho, inventou uma desculpa? Quantas vezes criou uma justificativa racional para não continuar e não é o momento, não vale a pena, acho que não é para mim. Mas lá no fundo, você sabia, não era verdade. Era medo. Medo de dar certo e não saber lidar. Medo de dar errado e confirmar o que você já acredita sobre si. Jung explicaria isso como o conflito entre o ego e o inconsciente. O ego quer controle, quer estabilidade, quer parecer bem. Mas o inconsciente quer verdade. E quando esses dois entram em guerra, você sente cansaço, confusão, apatia. Porque viver dividido entre o que você mostra e o que você realmente é consome uma energia absurda. O problema é que a maioria das pessoas tenta se curar fortalecendo o ego e tentando pensar positivo, ter mais foco, ser disciplinado. Mas não é o ego que precisa ser curado. É o inconsciente que precisa ser escutado. Jung dizia que o crescimento acontece quando você tem coragem de olhar para sua sombra e não para destruí-la, mas para integrá-la. Integrar a sombra é aceitar que dentro de você existe medo, raiva, inveja, insegurança. E que tudo isso também é humano. A autossabotagem começa a perder força quando você para de se punir por sentir o que sente. Quando você entende que a raiva não te faz ruim, a tristeza não te faz fraco,
e o medo não te faz incapaz. Eles só te lembram que existe algo dentro de você pedindo para ser visto. Você se sabota porque aprendeu a se punir. Porque alguém lá atrás te fez acreditar que não merecia tanto, que devia se contentar com menos. E você acreditou. A partir dali, toda vez que algo bom se aproxima, o inconsciente acende o alerta, e isso não é para você. E você mesmo destrói o que construiu. Às vezes de forma silenciosa, atrasando, esquecendo, duvidando. Às vezes de forma explosiva, e brigando, desistindo, sabotando o que mais queria. Mas há algo que Jung repetia, e aquilo que você resiste, persiste. Enquanto você lutar contra o seu próprio inconsciente, ele vai continuar vencendo. Porque ele é mais antigo, mais profundo, mais real. Ele não fala a língua da lógica, e fala a língua dos símbolos, dos sonhos, dos sentimentos. E se você não aprender a ouvi-lo, ele vai continuar te gritando através dos seus comportamentos. Quer ver? Pense em algo que você quer muito, mas não consegue alcançar. Agora pergunte-se com sinceridade, o que mudaria em mim se eu realmente conseguisse isso? Parece uma pergunta simples, mas é poderosa. Porque às vezes o que te impede não é o medo de fracassar, é o medo de mudar. Porque se mudar significa deixar de ser quem você conhece, o inconsciente reage. Ele teme a morte simbólica do antigo você. E essa é a parte mais profunda da autossabotagem, em um medo da transformação. Porque crescer dói. Significa matar versões antigas, dizer adeus a crenças que te sustentaram por anos. É como despir a alma diante do espelho e admitir, eu não sou quem pensei que era. E essa verdade, por mais libertadora que seja, também assusta. Por isso, Jung dizia que a individuação, e o processo de se tornar quem você é o trabalho de uma vida inteira. E exige coragem para encarar o próprio inconsciente. Você vai precisar reconhecer que a voz que te impede não é um inimigo externo. É uma parte de você que ficou presa no tempo. E ela só quer ser ouvida. A cura começa quando você para de se perguntar como parar de me sabotar, e começa a perguntar por que eu me saboto. E quando tiver essa resposta, trate essa parte ferida com compaixão. Não com julgamento. Porque a autossabotagem não é um defeito de caráter, é um pedido de ajuda. Você vai perceber que, quanto mais aceita o que sente, menos o inconsciente precisa gritar. E quando ele para de gritar, as coisas fluem. Porque a força que antes era usada para se defender, agora pode ser usada para criar, amar, crescer. O que antes era medo vira consciência. O que antes era bloqueio vira direção. Talvez você tenha passado anos tentando consertar comportamentos e mais nunca olhou para as causas. Talvez tenha tentado mudar hábitos, mas não crenças. Jung dizia que o ser humano não muda por vontade e muda quando entende o sentido da dor. E quando você entende o que sua autossabotagem está tentando te dizer, ela perde o poder. Você começa a agir com consciência. Percebe que não precisa ser perfeito para merecer. Que não precisa esperar tudo estar certo para começar. Que não precisa se esconder para ser amado. Porque o amor verdadeiro começa quando você para de se sabotar e começa a se enxergar como realmente é, humano, imperfeito, mas inteiro. A autossabotagem é o inconsciente tentando te proteger com as armas erradas. Mas quando você aprende a reconhecer isso, a luta se transforma em diálogo. E é nesse diálogo interno que a cura acontece. Você não precisa mais fugir de si e só precisa aprender a se escutar. Então, da próxima vez que perceber que está prestes a desistir de algo bom, respire e pergunte: o que dentro de mim tem medo disso? Essa simples pergunta pode mudar tudo. Porque ela te coloca no papel de observador, e não mais de vítima do inconsciente. Carl Jung acreditava que a verdadeira liberdade começa quando você deixa de ser dirigido por aquilo que não entende. E talvez esse seja o seu momento. O momento de parar de lutar contra si mesmo e começar a se compreender. Se esse vídeo fez você pensar em algo que vive repetindo, deixa nos comentários o que você identificou em si. Talvez a sua reflexão ajude outra pessoa a se reconhecer também.
E se quiser continuar mergulhando nesse tipo de conteúdo, se inscreva aqui. Esse espaço é para quem está cansado de viver no automático e quer se entender de verdade. Porque, no fim, a maior sabotagem é continuar acreditando que o problema é o mundo, quando, na verdade, o que o mundo reflete é o que você ainda não entendeu dentro de si.